Aprendendo a resiliência de Ruth. Nós vamos estar estudando o conceito de resiliência e aplicando o exemplo de Ruth, do livro de Ruth na Bíblia. Eu sou Ângela Carvalho. É um prazer ter você participando conosco desse vídeo. Compartilhe. Vamos agora, então, entender o que é resiliência. Resiliência é a característica daquele que volta rapidamente ao estado de equilíbrio após um abalo ou trauma físico, emocional ou mental. E essa definição, que é extraída da Associação de Psicólogos americana, está bem resumida, né, para explicar esse conceito de resiliência que tem vindo à tona frequentemente nos últimos dias. E justamente nos dias de hoje, quando nós estamos enfrentando o coronavírus, a pandemia, né? Estamos à beira de um caos econômico também, nós vamos precisar muito aprender a resiliência. E eu gostaria de começar mostrando para você como cultivar a resiliência. Existem algumas coisas que você pode fazer para cultivar a resiliência, de acordo com algumas pesquisas. E nós vamos falar então aqui rapidamente de como cultivar a resiliência. Primeiro, as pessoas que se tornam resilientes geralmente são pessoas que têm uma autoconsciência muito bem definida. Elas têm autoconhecimento. Elas conhecem bem as suas atitudes, as suas emoções, o seu pensar, o seu comportamento. Elas se analisam e elas se entendem muito bem. Elas também são pessoas que no tempo de crise ou no tempo pós-crise, né? Mas geralmente, mesmo durante a crise, são pessoas de ação. Elas são pessoas de planos, são pessoas que têm atitude, têm iniciativa, são pessoas de ação. E são pessoas que sabem identificar recursos, tanto pessoais como externos. São pessoas flexíveis, são pessoas que têm esperança, positividade, otimismo. São pessoas que têm apoio, buscam apoio, sabem aproveitar o apoio que encontram. São pessoas que têm foco, elas focam não apenas no presente, mas elas têm um olhar para o futuro. Elas fazem uma completa reflexão sobre o passado ou o presente, mas sempre com um foco no futuro. São pessoas conectadas. Elas têm suas redes, elas são comunicativas e elas desenvolvem conexões. São pessoas que, justamente por se conhecerem, sabem se proteger. Elas procuram
não se colocar em situações que vão desencadear suas piores emoções, seus piores medos e atitudes. E elas são pessoas que então elas conseguem controlar, elas têm um certo controle de decisão sobre como entender as coisas que lhe acontecem, entender os sentimentos e como não ser dominada por eles ou por pensamentos negativos, por exemplo. Então, essas pessoas, como eu já disse, elas cultivam, né, e nós também podemos cultivar a resiliência com esses tipos de comportamento, com essa atitude, né, levando em conta tudo isso que é sugerido aqui, né? Acima de tudo, a esperança, a confiança, a fé, né? E depois de uma crise ou durante uma crise, é iniciado, mesmo durante a crise, o processo de reelaboração, né? Onde você vai conseguir resgatar seus potenciais, seus recursos pessoais, para repensar seus planos, repensar sua vida, reescrever a sua história. E por falar em história, eu gostaria justamente agora de estar compartilhando com você a história de uma mulher muito resiliente. Ela é um exemplo para nós hoje. Nós temos várias pessoas na Bíblia assim, como José, né, que foi vendido pelos irmãos, ficou preso um tempo, foi injustiçado, mas depois ele alcançou o mais alto cargo do Egito. E temos vários outros exemplos, temos a paciência de Jó, mas um exemplo que eu considero dos mais importantes sobre a resiliência é o de Ruth. Vamos então compartilhar com você agora o livro de Ruth, rapidamente, apenas pontuando alguns versículos. Só um minuto. Isso. A resiliência de Ruth. Claro que todas as características positivas na vida de uma pessoa ajudam essa pessoa a se recuperar rapidamente depois de algum abalo, algum transtorno na sua vida, né? Mas nós vamos identificar coisas especiais na história de Ruth, como, por exemplo, a sua empatia, o seu contentamento com a situação, o seu caráter, a sua submissão e gratidão, a sua alegria, a sua comunhão com Deus e com as pessoas, o seu coração generoso de compartilhar, a sua perseverança, a sua coragem, a sua lealdade e benevolência e a sua paciência. Muito bem. Vamos agora entrar aqui no livro de Ruth.
e vamos analisar esses itens um por um. Aqui está Ruth, capítulo 1, versículo 15. Fala do que aconteceu com Ruth. Ruth, ela tinha perdido o marido, a sua cunhada tinha perdido o marido e a sua sogra também tinha perdido o marido antes delas. E elas estavam numa situação muito delicada. A sua sogra, Noemi, ela tinha vindo de Israel, né, porque houve uma fome lá. Eles tinham migrado para a região de Moabe. Ruth era moabita, e ali os filhos de Noemi se casaram com moabitas, mas, como eu já disse, todas ficaram viúvas. Ruth, Noemi e Orfa, que era a cunhada de Ruth. E quando isso aconteceu, quando essa calamidade aconteceu na vida de Ruth, Noemi disse para ela voltar com a cunhada dela para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth disse algo que marcou a história dela e a história de muitas pessoas que conhecem Ruth. Ela disse no versículo 16 do capítulo 1, ela respondeu para sua sogra: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E é lógico que ficou muito famosa essa fala de Ruth. As pessoas que leem a Bíblia são marcadas por essa palavra, que é um juramento, uma declaração, é uma determinação de Ruth, uma aliança que ela faz nessa hora com a sua sogra, e uma aliança que vai marcar a sua vida. Nós vemos que Ruth finalmente acompanhou a sua sogra, e quando elas chegaram lá, né, a Ruth disse para a sua sogra que queria ir trabalhar no campo, apanhar espigas, atrás daqueles cujos olhos eu achar graça, quer dizer, aquele que se compadecesse dela, né? Que isso era um trabalho feito pelos pobres. Eles ficavam atrás dos colhedores, né, no campo, os colhedores de espigas, e eles pegavam, né, a rebusca, né, quer dizer, o que sobrava daquela colheita, né? Então, a Ruth foi parar no campo de Boaz, né? Boaz chegou e perguntou sobre ela, e o empregado dele disse que ela tinha chegado e tinha pedido para juntar as gavelas após os segadores, né? Que ela tinha vindo de manhã, que estava ali até agora, né? E só tinha sentado por um pouco de tempo. Então, Boaz chegou para Ruth, se você ler a história toda, você vai ver, né? E ele falou palavras muito generosas para ela, e ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Porque aí ela já estava, né, na terra de Israel, não na terra dela, que era Moabe. E ela foi muito humilde diante do dono daquele campo, que era Boaz, né? E foi muito grata, uma pessoa muito grata.
E Boaz abençoou Ruth e disse assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Né? E quando chegou a hora de comer, Boaz chamou ela, né, e disse: chega aqui, come o pão, come, molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ali ao lado dos segadores. Ela era bastante comunicativa, ela tinha comunhão com as pessoas, né? E ele deu a ela do trigo tostado, ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Né? E é interessante que a gente vê que sobrou e ela chegou e levou para a sogra dela. Né? Depois ela repartiu. Né? No versículo 18, capítulo 2, diz, né, que a sogra viu que ela tinha apanhado e ela também tirou e deu o que havia sobrado, sobejado. Né? Então Ruth continuou trabalhando, né? Ela tinha conseguido conquistar a graça do Boaz, que era o dono do campo, né? E ela se ajuntou às moças de Boaz para colher, e ela ficou trabalhando até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou sempre ali ao lado da sua sogra, né? Quer dizer, ela, naquela condição, ela mostrou contentamento, humildade, gratidão e trabalho duro, né? Ela ficou ali fazendo aquilo, né? E se você ler o livro todo, você vai ver que ela também, ela ouviu um conselho da sogra dela sobre como ela deveria abordar o Boaz, né? Porque o Boaz, ele poderia redimi-la, né? Redimir a terra deles e casar com ela, né? E ela foi obediente à sua sogra, como a gente vê aí no capítulo 3, versículo 5, e ela disse: tudo quanto me disseres farei. Ela confiava bastante na sogra dela, né? Inclusive no Deus da sua sogra, né? E a gente vê que Ruth, ela fez aquele compromisso, né, com a sua sogra diante de Deus, de servir ao Deus da sua sogra e não voltar para os deuses dos moabitas, né? Mas ela já tinha decidido no seu coração servir ao Deus verdadeiro, e ela foi muito bem sucedida, porque ela se achegou à eira onde estava Boaz, como a sogra dela mandou, e ela praticamente, né, a gente viu que ela chegou lá e se cobriu com o lençol dele, isso era uma maneira de se oferecer, né? E ele disse, né, para ela: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. A primeira era ter cuidado da sua sogra. Pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos, que ela era jovem, Boaz já era mais de idade, né? Então, ele ficou muito feliz. E ele disse para ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Esse homem era o que tinha direito a resgatar Ruth. Né? E Boaz, então, ele tinha que negociar com esse homem para poder casar com Ruth. E se você ler o final da história, é muito interessante, você vai gostar, você vai ver que, de fato, ele conseguiu resgatar Ruth e casar com ela. Amém? Você gostou da história? Vamos resumir mais uma vez aqui o que aconteceu com Ruth. Né? Então, ela teve empatia, contentamento, caráter, submissão e gratidão, alegria, comunhão, soube compartilhar, teve perseverança, teve coragem, né, de deixar a terra dela, a família dela, né? Foi leal à sua sogra, foi leal ao Boaz, né? Foi benevolente com ele e teve paciência e, acima de tudo, ela teve confiança no Deus a quem ela escolheu servir. Então, nós temos no exemplo de Ruth, né, uma resiliência impressionante,
né, diante daquela dificuldade que ela era jovem, ela podia ter ficado lá na terra dela, mas ela quis passar aquele momento difícil com a sogra dela e ela foi uma filha mesmo para a sogra dela e Deus a abençoou. É claro que quando você faz tudo que você tentar fazer para se recuperar rapidamente de um trauma, se recuperar rapidamente de uma catástrofe, né, de uma tragédia na sua vida, você pode fazer muitas coisas e não conseguir, porque existem coisas que a gente só consegue realmente com Deus, com a ajuda de Deus. Então é preciso fé, não em você mesma, não na sua força, porque pode chegar um momento em que a sua força se esgota. Mas Deus, Ele é aquele que dá força ao cansado. E então, eu gostaria de desafiá-lo a aprender com Ruth a sua resiliência, no sentido de ser uma pessoa que pratica a empatia, uma pessoa que se contenta em toda e qualquer situação, como Paulo também já disse, né? Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer, tudo ele podia suportar. Aprendi a estar contente na fartura e na escassez, ele disse, né? Manter os seus valores, né? Isso é caráter, né? Ter obediência em primeiro lugar a Deus e às pessoas a quem você deve obediência, e com gratidão, com alegria, né? Praticar a comunhão, o compartilhar, ser perseverante, ter muita coragem, ser leal, benevolente, paciente. Que Deus nos abençoe. Obrigada.